Hoje, a gente vai mergulhar numa história incrível, a de como um líder que nem queria ser líder foi moldado no meio do conflito, do fracasso e de um chamado que parecia impossível. Então, vamos começar com a pergunta que está no centro de tudo, né? Como é que se faz um líder de verdade? A história que a gente vai ver hoje, olha, ela dá uma resposta que surpreende bastante. Pois é, o caminho para a liderança raramente é aquele que a gente imagina. Não é uma subida rápida, cheia de vitórias. Muitas vezes, na verdade, começa lá embaixo, sabe? No fundo do poço, em situações que parecem feitas para destruir e não para construir alguém. E é exatamente aí que a nossa história começa. Vamos para a primeira parte. Uma promessa que estava sob uma ameaça gigantesca. Olha que situação. De um lado, uma promessa divina se cumprindo de um jeito espetacular. Pensa só. De 70 pessoas que chegaram no Egito, agora existe uma nação inteira. Mas do outro lado, o que era uma bênção de Deus, para o homem mais poderoso do mundo, o faraó, era um problemão. Uma verdadeira crise política. Um novo rei subiu ao poder, um que não fazia ideia de quem tinha sido José, e ele olhou para aquele povo crescendo e não viu um milagre, ele viu uma ameaça. E aqui a gente vê uma coisa impressionante, um verdadeiro paradoxo. O faraó tenta esmagar esse crescimento com toda a força, mas o que acontece? Exatamente o contrário. Quanto mais ele oprimia, mais o povo se multiplicava. Era como se a opressão acelerasse a bênção. Isso deixava claro que tinha uma força ali muito, mas muito maior que a do faraó, agindo nos bastidores. Como o primeiro plano não deu certo, a coisa começa a ficar feia de verdade. O faraó vai ficando cada vez mais desesperado e mais cruel. Primeiro ele impõe uma escravidão brutal para ver se quebrava o espírito do povo. Não funcionou. Aí ele apela para algo terrível. Ordena secretamente que as parteiras matem todos os bebês meninos. E quando nem isso dá certo, ele torna a ordem pública. Manda todos os egípcios afogarem os bebês. E olha que interessante isso aqui. Os primeiros heróis dessa história toda não são soldados, não são príncipes, são duas mulheres, duas parteiras, Sifrá e Puá. Num ato de coragem silenciosa, elas simplesmente desobedecem ao rei. Por quê? Porque, como diz o texto, elas temeram a Deus mais do que ao faraó. E essa fé é que deu a elas a força para desafiar o homem mais poderoso da terra. O mais irônico de tudo, os nomes delas, Sifrá e Puá, ficaram registrados para sempre. Já o nome desse faraó, ninguém nem sabe qual era. E é nesse cenário caótico que o nosso personagem principal entra. Vamos falar agora do príncipe fugitivo. Mas esquece a imagem de herói pronto. Quando Moisés aparece, ele é impulsivo, cheio de conflitos e, sinceramente, totalmente despreparado. A vida de Moisés é basicamente dividida em 3 grandes capítulos de 40 anos cada. Os primeiros 40, pura realeza, príncipe do Egito. Ele escapou da morte por um triz e foi criado dentro do palácio, pela filha do faraó. Tinha uma vida de luxo e poder. Mas aí, com 40 anos, tudo ruiu. Moisés viu o que estava acontecendo com seu povo, a opressão, a injustiça, e aquilo doía nele. Só que em vez de esperar, de buscar uma direção, ele resolveu fazer justiça com as próprias mãos. No momento de fúria, ele viu um egípcio maltratando um hebreu e matou o cara. Foi um ato movido por um senso de justiça, sim, mas foi feito no impulso, na força do braço e escondido. E o pior? O segredo não durou. E a punhalada veio justamente do povo que ele queria defender. Um deles joga na cara dele: "Quem te colocou como nosso chefe e juiz?" Essa pergunta foi como um soco no estômago. Ela mostrou a real. Ele não era o libertador que achava que era. Ninguém tinha dado a ele essa autoridade. Rejeitado pelo próprio povo e procurado por assassinato, só restou uma opção: fugir. E assim começa a próxima fase da vida dele, 40 anos no exílio. É aqui, no meio do nada, longe do luxo e do poder, que a verdadeira formação de líder vai começar. 40 anos. Para pensar no que é isso. 4 décadas. Aquele príncipe que foi educado para ser alguém que era todo impulsivo, agora é um pastor de ovelhas. Um fugitivo vivendo uma vida completamente anônima no meio do deserto. Que virada, hein? Mas esses 40 anos não foram um tempo perdido. Pelo contrário, foi um processo de esvaziamento. Todo aquele orgulho, aquela confiança na própria força, a mentalidade de príncipe do Egito, tudo isso foi sendo deixado para trás. Ele precisou ser, de certa forma, quebrado, humilhado, para se tornar um vaso vazio, sabe? Pronto para ser preenchido por outra coisa, por uma força que não era a dele.
E é justamente aí, nesse estado de total humildade, que o grande ponto de virada da história acontece. Depois de 40 longos anos, aquele pastor que provavelmente já tinha sido esquecido pelo mundo, tem um encontro que vai mudar absolutamente tudo. Deus aparece para ele numa sarça que pega fogo, mas não vira cinza, e dá a ele a missão: libertar o povo de Israel. A reação de Moisés é o oposto do que ele era 40 anos antes. Aquele cara que agiu por conta própria como juiz, agora olha para si mesmo e pergunta: mas quem sou eu? Ele não se via mais como o cara. Pelo contrário, ele se sentia a pessoa menos qualificada do mundo para aquilo. E a resposta de Deus, nossa, é uma das mais fortes que existem. Deus não vira e fala, você é qualificado por causa disso e daquilo. Ele não lista as qualidades de Moisés. Ele só muda o foco da conversa. A questão não era quem é Moisés. A questão era quem está com Moisés. E a resposta é, eu estarei com você. A única qualificação que importava era essa. Aí Moisés faz uma outra pergunta que faz todo sentido. Ele pensa, ok, eu vou voltar para lá, para um povo que viveu séculos numa cultura com dezenas de deuses. Não dá para chegar falando só, Deus me enviou. Que Deus? Ele precisava de um nome, precisava de algo que desse autoridade, que mostrasse quem era esse ser que o estava enviando. E a resposta que vem é profunda. Eu sou o que sou. Isso não é um nome comum, é uma declaração de identidade. Basicamente, significa que ele é o único que existe por si só. Não depende de nada, de ninguém. É eterno. Nunca muda. Pensa só, no mundo cheio de deuses de pedra e madeira, esse nome era uma afirmação de poder absoluto, inquestionável. Bom, vamos para a parte final. Mesmo depois de uma revelação dessas, Moisés ainda está com o pé atrás. Ele ainda hesita. E as desculpas que ele dá são muito humanas, muito fáceis da gente se identificar. E o mais legal é ver como, para cada desculpa, Deus apresenta uma solução. É quase um diálogo, olha só. Moisés diz, mas eles não vão acreditar em mim. E Deus responde, ok, aqui estão 3 sinais milagrosos para provar que fui eu que te enviei. Aí Moisés insiste, mas eu não sei falar direito, sou péssimo com as palavras. E a resposta vem, relaxa, eu vou estar com a sua boca, vou te dizer o que falar. E por último, quando ele está no limite, ele praticamente implora, Senhor, por favor, manda outra pessoa. E mesmo aí, Deus não desiste dele. Em vez disso, dá a ele um parceiro, Arão, seu irmão, para ser o porta-voz. Com todas essas garantias, Moisés finalmente topa a missão. Ele e Arão vão falar com os líderes de Israel. E aquele medo gigantesco que ele tinha, o medo de ser rejeitado de novo, simplesmente se desfaz. O povo ouve a mensagem, vê os sinais e acredita na hora. Eles se curvam, adoram, finalmente uma esperança. E isso tudo nos leva a uma reflexão para fechar. A história de Moisés vira de cabeça para baixo a nossa ideia do que qualifica alguém para ser líder. Ele não foi chamado quando era um príncipe, cheio de si, confiante no próprio taco, não. Ele foi chamado justamente quando não tinha mais nada disso, quando a única coisa que ele tinha era a certeza da sua própria fraqueza. Então, fica a pergunta no ar. Se a maior qualificação de um líder não é a força que vem de dentro, mas sim o reconhecimento da própria fraqueza, o que isso diz sobre a natureza da liderança?